fala. Eu acho que vou sair para sua imagem. Entra no computador, no WhatsApp. Ô, Fabiana, manda pro Souza. Tá, vou entrar aqui no Face. Não, ela vai mandar o link do Facebook, vai te mandar. Bora, Bia, já lançou? Lancei. Ok. Fala aí pra mim de novo a Estamos senha, em... uma senha que o rapaz tinha falado aqui. Estamos ao vivo. Oi? Estamos ao vivo. Tá bom. A imagem assim tá boa? No live do Facebook? O quadro. Sim, Bia, Tá. você só tira o seu chat. É um detalhe, mas você É. pode tirar o seu. Vou tirar. E agora? Perfeito. Ok. Donc, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette première live de Brésil en mouvement. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir la réalisatrice Fabienne Assis et la protagoniste de son film Parque Oeste, la militante et leader du mouvement Mães de Maio do Cerrado, Eronilde Nascimento da Silva. On va donc en attendant la prochaine édition de Brésil en mouvement qui aura lieu en septembre 2020. On a eu l'opportunité de redécouvrir Parque Oeste, l'un des coups de cœur du festival de l'année dernière. Donc, on va tout de suite, je pense que je vais tout de suite passer la parole à Fabiana et bien sûr et dire merci Fabiana, obrigada Eronilde déjà pour être là, pour votre disponibilité, mais aussi pour nous offrir ce film pendant quelques heures. Et de nous donner l'occasion d'en parler. Donc, obrigada, bem-vindas. Eu que agradeço o convite de estar aqui hoje com vocês, falando para pessoas de fora do Brasil, contando essa história, levando essa história para além de fora do Brasil. Eu fico muito feliz de saber que o filme foi bem recebido e agradecer também o carinho que vocês tiveram com o filme, né, todo o processo de levar o filme para aí e fazer a tradução, fazer legenda e tudo. Então, muito obrigada. Passo a palavra para a Eronilde. Então, gente, também assim, muito grata, sabe? E muito feliz também, sabe? De saber que o filme está sendo visto fora do país. Quero assim, agradecer a todos vocês, agradecer também a Fabiana, né? Porque quando eu topei participar desse filme, desde sempre era assim, porque eu entendia que seria muito importante para a memória, né? Dessa luta, né? Porque fazer memória é tornar presente o fato e ele seria um grito de justiça. Então, assim, eu fico até emocionada, sabe? De saber que essa história está sendo passada lá fora. Então, eu acho que a palavra assim, para hoje, por esse momento, é gratidão. Luc, você quer traduzir? A gente vai deixar o Luc traduzir. Bonjour à toutes et à tous. Pour expliquer comment on va faire, là, on va laisser la parole libre en portugais à chaque fois et je ferai une traduction aussi fidèle que possible, une interprétation aussi fidèle que possible de ce que Fabiana et Léonie disent. Et donc leur premier Adèle, mot você pode ont verificar été d'abord se o live tá certo? Fabiana de remercier l'association, d'abord d'avoir partagé ce film l'année dernière et de le refaire ces quelques jours, de tout le soin que l'association a pris à choisir
traduire le film, mais aussi à y apporter des légendes, des sous-titres en français. Et ensuite à Héronie, qui remercie l'association, remercie aussi Fabienne d'avoir eu l'idée de ce projet. Un projet qu'elle a accepté parce que très tôt elle a compris qu'il s'agissait de travailler la mémoire de la lutte qu'elle mène et de ce cri de justice qu'elle porte. Et en disant ces mots, elle est émue que l'histoire racontée soit aussi partagée plus loin qu'au Brésil. Eu queria só também dizer mais uma coisinha, que é eu agradeci vocês e queria agradecer muito a Eronilde, porque o filme só existe por causa dela. Je voudrais. Então, só um minuto, acho que. Juste un test son. Ouais. Sur Facebook, je reçois un mot qu'on ne nous entend pas. Ouais. Apparemment, le son n'est pas. Le som é très peu fort. O som parece que tá baixinho. Ton micro est coupé, c'est pour ça qu'on t'entend pas. Ah oui. Pardon. Alors, les sons, ouais, apparemment, le son n'est pas très bon. On va voir ce que se passe. Fabiana e Eronilde, o som parece que tá baixinho. Fabiana, você tá falando no microfone? Olha lá, a partir de agora. Desculpa. Eu vou Hã? colocar um fone de ouvido no fone aqui. Agora tá melhor? A gente vai ver os... Alors, est-ce que quelqu'un peut nous dire si le son de Fabiana marche mieux? Luc est très faible aussi. Ironilde, se você consegue falar mais perto, talvez. Tá. Fabiana, vamos testar o seu? Fabienne, Me ouvindo bem agora? Acho que agora sim, Melhorou. Ironilde, fala de novo pra gente testar. Melhorou? Agora eu tô com fone de ouvido. Tá com fone? Pega o microfone pra falar na boca. Mais perto. Melhorou? Melhorou. Acho que agora sim. On va juste attendre un retour son. J'en profite pour tester de mon côté aussi. Ouais, c'est bien. Alors, on va profiter peut-être de ce moment d'apprentissage d'outils numériques pour présenter l'association. En fait, j'ai oublié de vous présenter l'association Autre Brésil. Pour ceux qui ne la connaissent pas, l'association Autre Brésil existe depuis 2002 et fait un travail de décryptage de la société brésilienne pour un public francophone. Et tous les ans, l'association organise le festival Brésil en Mouvement qui cette année aura lieu en septembre et va fêter sa 16e édition d'un festival de cinéma documentaire engagé, libre et passionnant.
Donc, alors apparemment c'est bien. On peut continuer ou ouais. On va reprendre alors. Ok. Ouais. Bon, on reprend. A gente retoma a discussão. On reprend la discussion. En fait, tout à l'heure, Fabiana a remercié Elonilde parce que sans Elonilde, il n'y aurait pas de film. Et effectivement, Elonilde est enfin, l'âme vivante de ce film. Euh, et en fait, la première question que je vais poser, c'est justement euh, comment vous vous avez rencontré, comment vous vous êtes rencontrés et pardon, comment vous êtes rencontrés et comment est née l'idée du film. Fabiana, como vocês se conheceram? Como é que o filme nasceu? Eu cheguei no Real Conquista quando estava fazendo uma pesquisa. O Real Conquista é o bairro que a Eronilde mora hoje, que é o bairro que eles conquistaram depois da desocupação, né? Depois de muito tempo, depois de muita luta. Mas na época eu estava fazendo pesquisa para um outro documentário. E aí essa história me veio à memória, voltou à minha memória, essa história que tinha acontecido. E eu não sabia que era ali que as pessoas que tinham sofrido aquela violência tinham sido... Não sabia que era onde elas estavam morando, onde eu estava, né? Até eu ter chegado lá. E aí essa história me voltou e eu percebi que era uma história que estava sendo esquecida aqui dentro do nosso estado, aqui dentro da nossa cidade, que é onde ela tinha acontecido. Uhum. Então eu pensei que seria um bom momento, porque estava também próximo a completar 10 anos a desocupação do Parque Oeste Industrial, estava prestes a completar 10 anos de desocupação, e eu pensei que talvez pudesse ser um bom momento para trazer essa história de volta. Eu já estava ali conversando com algumas pessoas dentro do bairro. Me dá um termo de tradução para poder... Tá bom. Donc un jour je suis retournée dans le quartier de Real Conquista, qui est le quartier où maintenant Elonilde habite, après toute l'histoire que raconte le film. J'y étais à l'occasion de faire des recherches pour un autre projet de documentaire, et en y étant, je me suis rappelé de l'histoire, je me suis rappelé des violences qu'avaient subies ces familles, et je me suis rendu compte que j'avais oublié qu'elles habitaient là et qu'elles étaient là. Au-delà de mon propre oubli, je me suis rendu compte que cette histoire était oubliée au sein de notre propre État et de notre propre ville. Alors que c'était aussi un bon moment pour mener ce projet, puisqu'on était proche des 10 ans de la désoccupation de Parque Oeste. Je reprends parce qu'apparemment on m'a pas écouté. Donc Fabienne était en train de visiter le quartier de Real Conquista, qui est où habite Elonilde, maintenant au bout de l'histoire que raconte le film, qu'on vous invite à voir. Elle y faisait des recherches pour un autre projet documentaire. Et en y étant, elle s'est rappelée de cette histoire. Elle s'est rappelée des violences qu'avaient subies ces familles. Então eu já estava ali dentro do bairro. Peraí, Fabiana, que eu estou recebendo mensagem que não está para mim, então não sei o que fazer. Cortei, mas eu acho que não está funcionando. Não sei se é o seu casco, não sei, as pessoas não estão conseguindo ouvir. Ah, ça marche apparemment. Apparemment ça marche maintenant. Ouais, maintenant ça marche. Luc. Est-ce que là, ça marche mieux? Apparemment, ça marche.
On reprend. Fabienne est la première personne à répondre. Comment est né le projet? Elle était dans le quartier de Herconquist, où habite Euroniut, à la fin de l'histoire que raconte le film. Et elle faisait des recherches pour un autre projet de documentaire. Et en y étant, elle s'est rappelée des violences qu'ont subies Posso desligar o ventilador? ses familles. Et en faisant cet exercice de mémoire, elle s'est rendue compte que ces violences étaient en train d'être oubliées dans l'État, mais aussi dans la ville. Elle avait aussi notamment oublié que c'était là où ces personnes habitaient. Or, c'était un bon moment pour faire le documentaire, puisqu'on était 10 ans plus tard, la désoccupation du parc Joesh Industrial. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors, Fabiana, pode continuar. On va demander à Fabiana de continuer l'histoire de la genèse Então, du eu já film. estava Pode ir, pode ir. Então, eu já estava ali dentro do bairro, fazendo pesquisa, conversando com algumas pessoas. Não tinha encontrado a Ironilde ainda. Eu vim encontrar a Ironilde só depois. Tinha uma pessoa lá dentro que era quem eu mais conversava, que ele acabou tendo um AVC e perdeu a fala. E aí depois eu encontrei com... E quando eu encontro com a Ironilde, aí tudo muda. Porque o filme torna outro filme, que é um filme que vai contar essa história a partir do ponto de vista feminino. Porque a Ironilde, com a força dela, que ela traz ali de militância dentro do bairro, né, é uma força muito feminina que está ali dentro agindo. Então aí eu percebi que essa história tinha que ser contada assim. Foi mais ou menos por aí. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Ironilde. Mais deixa só traduzir. Et donc, je suis dans ce quartier et d'abord, je ne connais pas Ironilde. Je discute surtout avec une personne qui, depuis, a eu un AVC et a perdu la parole. Mais donc, pendant ces recherches, je rencontre finalement Ironilde et là, tout change. Le film prend un autre point de vue. C'est un angle plus féminin, puisque la personne d'Ironilde et son militantisme a une énergie féminine dans le quartier et une type d'action différente, et ça devient donc le point de vue du film. É isso mesmo, sabe? Não preciso nem acrescentar nada, foi isso que rolou. Je n'ai rien à ajouter, Fabienne, c'est exactement ça. Uhum. Et donc, pendant les films, pendant la réalisation du film et après, maintenant une question pour Ironilde. Comment les films a contribué à la lutte? Comment il a transformé ces processus politiques de lutte sociale et de formation de votre association? Como é que o filme contribuiu para a luta e como ele transformou o processo de formação da associação? Como é que ele transformou esse processo de luta social? Olha, eu não acho que o filme tenha trago um impacto a ponto de transformar o que já acontecia ali dentro do bairro. Eu acho que o Jorge Bodansky, que é um diretor brasileiro que eu aprecio muito,
Você quer ir traduzindo ou eu posso continuar falando, Luke? O Jorge Bodansky, ele tem uma frase que ele fala que os filmes, eles não têm o poder de mudar nada, né? Um filme não transforma nada. O que ele pode fazer é transformar o nosso jeito de olhar para o mundo. E com isso ele pode transformar as nossas ações nesse mundo que a gente vive, né? Transformar o nosso jeito de viver no mundo. Então, eu acho que a luta da ironia já existia ali dentro. Ela era ela continua sendo a mesma. Eu acho que nesse sentido o filme não tem esse poder de impactar uma mudança nesse sentido. Mas eu acho que se ele muda o olhar de quem assiste, eu acho que já, para essa história, se volta para essa história, eu acho que ele já está cumprindo um papel que é muito importante. Acho que é isso. Fabienne dit donc qu'elle ne pense pas que le film ait eu un impact direct dans le quartier. Elle cite un cinéaste, Georges Bodansky, qu'elle apprécie beaucoup, brésilien, qui dit que les films ne transforment pas la réalité, sauf peut-être notre perception. Et donc, notre façon, spectateur, de vivre dans ce monde. Et donc, Eroniucci, sa force, sa lutte existait déjà. Le film n'a peut-être pas eu un impact sur cette lutte dans le quartier, mais peut-être notre perception de cette lutte. Eronilde, você quer falar alguma coisa sobre o processo du film? Comment que foi fazer o filme? Donc je demande à Eronilde de nous raconter comment, pour elle, c'était, comment s'est passée la réalisation du film. Est-ce que quelque chose a changé? Eronilde, a Fabiana falou que o filme não tem esse poder de mudança, mas para você alguma coisa mudou depois de ter feito esse filme ou durante a feitura do filme? Então, assim, a minha visão sobre esse filme é a que eu sempre falo. Para mim, ele veio fortalecer a nossa luta pela memória e pela justiça. Então, ele ajudou, dar mais visibilidade, né? Esse crime aconteceu aqui em Goiás. Então, cada dia, o governo do estado, né, que foi um do que cometeu esse crime, ele continuou todos esses anos no poder. E ele, dentro do bairro, hoje onde a gente hoje é assentado, né, a não memória, e esse filme ele veio contribuir nessa nossa luta pela memória e pela justiça. Então, eu vejo ele isso, sabe? Hoje está passando, por exemplo, na França, a gente está participando de uma live dessa, né? Hoje ele está rodando o mundo, né, Fabiana? Então, assim, ele contribuiu nisso, assim, nessa luta, né? No fortalecimento dessa nossa luta por memória e por justiça do massacre Parque Oeste. Mon regard sur ce film est qu'il a renforcé notre lutte pour la justice et pour la mémoire. Le film contribue en donnant plus de visibilité à notre lutte et à notre histoire. Il y a eu un crime dans l'état de Goiás et le gouvernement de l'état continuait au pouvoir en perpétrant une politique de non-mémoire sur le crime du parc Oeste. Donc le film contribue à cet exercice de mémoire et de visibilité. Aujourd'hui, on est en France, on est en ligne, donc peut-être dans le reste du monde. Et le film contribue donc même dans le quartier, à un exercice de mémoire pour la lutte, pour la justice et la vérité. Et Fabiana, comment le film a circulé au Brésil? Où est-ce qu'il a été montré? Est-ce qu'il circule toujours? Como o filme circulou no Brasil?
Ele ainda está circulando? Como é que foi isso? A circulação desse filme foi uma grande surpresa para mim, assim, porque eu não imaginava que ele pudesse chegar em tantos lugares como ele chegou. Assim, eu realmente não esperava isso. Eu achava que era uma história que precisava ser contada. Eu acho que nós aqui que estamos numa região do Brasil que é meio assim, o meio do Brasil é uma região meio distante dos grandes centros, né? Assim, então eu não imaginava que essa história pudesse interessar tanto. Eu acho que isso ocorre também um pouco pelo momento político que a gente passou a viver desde que o filme foi lançado, como essas coisas estão impactando muito mais a gente. Mas a resposta dos lugares que a gente pôde ir, muitos festivais eu fui com a Ironilde, é muito impressionante que isso pudesse ter acontecido aqui no Brasil. Nunca imaginava, nunca soube dessa história. Então, por um lado, tem isso também. E até internacional, porque em fevereiro teve uma exibição em Nova York também, eu pude ir lá. E foi muito interessante observar a reação das pessoas, né? Que a primeira reação dela, lá as perguntas são outras, assim, a primeira reação delas é, nossa, mas que lugar é esse que eu nunca nem tinha ouvido falar? Goiânia, que cidade é essa? E depois eles pensam, nossa, mas que história. Depois, nossa, mas que mulher incrível que é a Ironilde, que pessoa incrível, que força. Então, assim, é muito nesse sentido, eu acho. Pour moi, la circulation du film a été une grande surprise. Je n'imaginais pas que le film puisse arriver à autant d'endroits au Brésil. Mon objectif et mon envie était de raconter cette histoire qui avait besoin d'être racontée. Parce que nous sommes notamment au milieu du Brésil, nous sommes éloignés des grands centres urbains connus. Je pense que l'histoire et le film a aussi intéressé parce que depuis qu'il a été depuis qu'il est sorti, le moment politique a aussi changé et nous sommes plus directement impactés par la situation politique, les violences. Et donc, le lancement du film et la circulation, j'ai été dans différents festivals avec Hello Nude. On a eu un petit moment de silence, donc je n'ai pas tout, mais le spectateur, même au Brésil, se disait qu'il n'avait jamais été au courant de cette histoire, de ces violences. Donc ça, c'est la réaction au Brésil, mais le film a aussi été en février à New York, où j'ai pu aller et où j'ai pu observer d'autres réactions. La première est mais où est Goiânia, où est Goiás, dont je n'ai jamais entendu parler. Donc on n'a jamais entendu parler. Et ensuite, des réactions en disant quelle femme incroyable qui est Hello Nude, quelle histoire. Et donc c'est toujours intéressant d'observer ces réactions différentes à la circulation du film. Et Fabiana, puisque tu as parlé d'un lieu méconnu au Brésil enfin, Goiás, c'est quoi cet endroit? Comment je voudrais que tu nous parles un peu de comment c'est est-ce que c'est possible, enfin, du cinéma de Goiás, est-ce qu'il existe un cinéma en Goiás? Comment faire du cinéma à Goiás? Existe um cinema goiano? Essa é uma pergunta interessante, assim, se existe um cinema goiano, que ela dá abertura para um monte de coisas, mas em linhas gerais, assim, a gente pode dizer que o cinema em Goiás, ele se fortaleceu muito nos últimos anos, cresceu muito, se especializou e
melhorou a qualidade graças aos incentivos, às políticas públicas que nós tivemos durante os últimos anos para o audiovisual e que eram políticas voltadas para a descentralização, né, do audiovisual. Então, isso foi muito importante para Goiás e para outros estados também que estão fora do eixo. Só que isso tudo foi simplesmente destruído da noite para o dia, como todo mundo deve estar sabendo também. Então, agora a gente vive um momento de suspensão, sem saber e vendo tudo que a gente construiu meio que desabar, né? Assim. É isso. C'est une question très intéressante parce qu'il ouvre plein de possibilités. Il y a un cinéma de Guyane, il a grandi, il s'est spécialisé, tout ça grâce à des aides publiques qui cherchaient à décentraliser la production de cinéma, notamment dans notre État, mais dans plein d'États et régions du Brésil qui sont éloignés des grands centres. Maintenant, nous vivons un moment politique qui est autre. Tout ça a été détruit. Et donc, nous sommes, comme les gens doivent le savoir, dans un moment de suspension, d'attente, où tout ce que nous avons construit peut s'effondrer. Oui, il rase les écrans de cinéma et enfin, les murs de notre maison cinéma brésilien, comme il rase les murs des habitations populaires. Eles destroem o cinema brasileiro como eles destroem as casas populares, né? É uma politique de rasage, de destruição total. C'est une politique de destruction totale, de rasage de tout ce qui a été construit avec beaucoup d'efforts et de lutte, justement. Si on a obtenu ces politiques auprès de l'État, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de luttes. Et justement, enfin, au long du film, on voit Eronilde, enfin, vous avez dit comment Eronilde devient quelqu'un de, enfin, comment Eronilde est quelqu'un devient une femme immense. Et je pense que les films montrent justement ce processus enfin, de consolidation enfin, de cette force politique qu'incarne Eronilde. Et Eronilde, je voudrais, puisque le film a été tourné il y a un certain temps, je voudrais que tu nous parles un peu de comment est la situation actuellement, comment la lutte a évolué, quels sont les nouveaux défis face à cette politique de destruction do governo. Eronilde, queria que você falasse um pouco então como está a luta hoje e quais são os desafios diante desse governo que tem uma política de destruição total. Então, a nossa luta, ela continua, né? Como sempre. Fala mais perto do microfone. Desculpa. Então, a luta, ela continua, né? Antes desse governo e agora, pior, né? Eu costumo falar que as coisas estão piores, mas antes também não era muito diferente, né? Porque, por exemplo, a desocupação do Parque Oeste, onde mais de 3.500 casas foram para o chão, né? Uma da maior desocupação da América Latina, a mais violenta, né? Ela aconteceu em um governo de esquerda, né? Isso a gente não pode esquecer. Então, o povo pobre, né, preto da periferia, ele sempre foi excluído, não importava quem estava lá.
Então, agora, só que era antes era, eu falo que era meio camuflado, né? Tipo assim, era tipo assim, uma galera que oprimia e que falava que não oprimia, uma galera que matava, né? Que sempre matou, e hoje não, né? Hoje é aberto, né? Hoje a gente tem um governo, né? Autoritário, fascista e que declarou guerra mesmo, né? Tem hora que eu me pergunto, o que é pior, se é esse governo ou se é os de antes, né, que sempre declararam guerra também, né, e que às vezes deixava a gente um pouco acomodado por conta de algumas migalhas que vinham, né? E talvez esse governo fez com que muita gente saísse de sua zona de conforto, né, e que realmente se levantou e foi para a luta. Alguns muito acomodados, porque ficaram muitos anos, né, dentro de secretarias, dentro de governo, né, engordando, né, e não fazendo nada. E eu penso assim também, que quem já estava na luta como eu, né, com um monte de outras pessoas, né, que é essa galera mesmo que é totalmente excluída, elas nunca saíram na luta, elas só estão hoje elas só estão mais firmes aí, né? No dia a dia, na luta do dia a dia. Deixa só o Luke traduzir, Aqui, porque acho que tem bastante. Aí depois a gente volta para falar de hoje. Porque senão fica muita coisa para traduzir e as coisas se perdem. sim. Obrigado, Bia. La lutte continue, que ce soit avant ou maintenant. La situation maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, est pire. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, c'était bien. Ce dont on parle, c'est 3500 maisons qui ont été mises par terre. C'est la plus grande occupation de l'Amérique latine. Et ça a été fait sous un gouvernement de gauche. Nous ne pouvons pas oublier ça. Les populations exclues, noires et pauvres ont toujours subi cette violence, sauf qu'avant, c'était déguisé. On tuait, mais c'était caché. Aujourd'hui, c'est bien pire, parce que le gouvernement a déclaré la guerre. Mais parfois, je me demande, qu'est-ce qui est pire dans les deux options? La première, avant, on était maintenu dans un silence parce qu'il y avait en plus quelques miettes. Dans la deuxième option, c'est une déclaration de guerre qui a fait sortir plusieurs personnes de leur zone de confort. Et aujourd'hui, plus de monde est en lutte. Et dans ces nouvelles personnes qui sont dans la lutte, certaines étaient bien dans leur aise, dans leur privilège, dans les secrétariats des différents niveaux d'État, et n'étaient pas impactées. Mais les populations exclues, elles, ont toujours lutté et sont aujourd'hui bien fermes sur les acquis de cette lutte. Eronilde, pode continuar. Então, o meu marido, o meu companheiro, ele foi executado lutando pela moradia. É bom que fique claro que foi num governo de esquerda, né? Bolsonaro não estava lá. Quando a gente foi, o período que a gente ficou na ocupação do Parque Oeste, o prefeito de Goiânia era do Partido dos Trabalhadores. Então, assim, não teve coragem de desapropriar o Parque Oeste, né? Foi para uma disputa eleitoral, perdeu a eleição e a gente saiu, né? Foi expulso das nossas casas logo em seguida pelo o atual prefeito. Ou seja, às vezes, assim, às vezes algumas pessoas até, tipo, não concordam com algum dos meus pensamentos, mas é dessa forma que eu penso, sabe? Eu acho que, independente de quem esteve no poder, sempre massacrou, sempre matou o povo pobre, o povo preto na periferia, todo dia tá, né, tem um corpo no chão.
tem uma mãe chorando. Quem está encarcerado nesse país não é só agora, sempre foi, é pobre e preto, né? Então, e aí, assim, agora tem muito discurso, sabe? Muitas falinhas bonitinhas, né? Ninguém solta a mão de ninguém, mas ninguém nunca segurou a minha, entende? A mão do meu povo sempre teve solta, sabe? A gente que tem que se virar aí. E eu penso que a gente tem que parar muito de discurso e ir para a prática, sabe? E ir para a luta de fato. Porque assim, a gente não está na resistência, sabe? A gente é a resistência, não é porque a gente gosta de ser resistente, sabe? É porque não tem uma outra opção, né? Ou a gente é resistência, ou a gente acaba sendo próximo, né? Eu fico pensando assim, até as mães, por exemplo, nós que somos mães na periferia, que outra opção a gente tem que não é ser resistência para poder garantir a vida dos nossos filhos, né? E, enfim, eu acho que esse governo, ele veio, ele é fruto de todos esses anos aí, sabe? Dessa galera que ficou brincando de ser resistência. E que ele sirva, Vamos de deixar o repente, Lutanzinho. Ele tá um pouco desesperado. A gente, depois você continua. Porque fica muita coisa. Depois você continua. Porque... Et donc, il faut le dire clairement, mon mari a été exécuté pendant qu'il luttait pour le droit au logement par un gouvernement de gauche, pas par Bolsonaro qui n'était pas encore là. La résistance dont on parle, elle s'est faite aussi face à un maire de Boyane qui était du Parti des Travailleurs. Il n'a pas eu le courage de mener l'éviction du parc OH. Il est allé aux élections en 2016, élections municipales, et il a perdu face à l'actuel maire qui, lui, a mené notre élection. Donc vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais c'est mon opinion. L'État, que ce soit l'actuel ou celui d'avant, il a toujours tué le peuple. Il y a dans les périphéries un corps par terre tous les jours. Et il y a toujours une mère en train de pleurer. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la population incarcérée est surtout des pauvres et des noirs. Donc aujourd'hui, on a un discours qui est joli, où on dit que personne ne lâchera la main de personne, et je n'oublie pas que personne n'a jamais tenu ma main. Et donc, j'insiste qu'au-delà du discours, il faut passer à la pratique, à la lutte. On n'est pas en résistance, on est la résistance. Et ce n'est pas par plaisir. On résiste parce que sinon, nous sommes les prochains. Et nous, les mères, nous luttons pour garantir la vie de nos enfants, pour la sauvegarder. Et je pense que le gouvernement actuel est aussi le fruit de tout ça, de plein de gens qui ont joué à la résistance. Pode continuar, Ironilde. Olha, acho que eu tava... Ah, tá. Então, gente, mas enfim, é isso, assim, às vezes, como eu tinha falado, às vezes a minha fala, ela não é muito bem, assim, interpretada, sabe? Mas é porque eu tô numa fase, assim, de revolta também, sabe? E de muita descrença, de muitos discursos, enquanto o povo morre, enquanto a gente é encarcerado, sabe? A gente nunca teve privilégios, né? A gente sempre lutou, né, por educação de qualidade, né? A gente sempre
A gente sempre lutou por cultura, por lazer, a gente nunca teve, nós nunca tivemos isso. E principalmente quando está chegando esse período eleitoral, como a gente já está vivendo aqui, mesmo em pandemia, né? A gente já está vendo um monte de pessoas aí, um monte de gente se movimentando, sabe? Com pautas da favela, com pautas da periferia. E que sem ser em período eleitoral, essa galera não se movimenta, sabe? É uma galera que está lá vivendo em situação de privilégio e que lembra que existe pessoas que estão vivendo sem ser em situação de privilégios e que levantam essas bandeiras em períodos eleitorais. Assim. E a minha luta, desde sempre, é essa, sabe? Que é de dar voz, assim, né? Que a galera preta, o povo da periferia, eles têm que se levantar e ir à luta, sabe? Hoje eu estou com esse pensamento, assim, sabe? Que a gente vai ter dias melhores, podemos ter mudança a partir do momento que a galera da periferia começa a entender esse sistema, sabe? Começar a entender o porquê, em que parte elas estão incluídas nesse sistema e começar a se levantar, a se organizar mesmo e ser ela por ela, sabe? A gente precisa ser nós por nós. A gente precisa ter voz e quando eu falo ter voz, não é em parlamento, sabe? Não que eu seja contra, eu acho que até que a gente precisa ocupar esses lugares de espaço. Mas, assim, a gente ter voz entre nós, sabe? Se organizar, igual a gente vem fazendo por aqui, né? Uma roda de conversa, roda de leitura, né? Criando grupos, criando coletivos, saindo mesmo apesar que a gente não tem muita zona de conforto, mas quando eu falo sair de zona de conforto, é sair de dentro da nossa casa, né? E ir para a rua, conversar com o nosso povo, né? Da importância da gente entender esse sistema, da gente se organizar e deixar de ser usado, parar de ficar acreditando nesse discursinho, sabe? De pessoas que não vivem o que a gente vive, né? Tipo esse, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Então agora, né? Porque a mão de muita gente sempre esteve aí muito solta. Mas, enfim, é isso. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, essa conjuntura que a gente está vivendo, de Bolsonaro aí no poder, bem declarado, né? Eu sou racista, né? Eu não gosto de preto, não gosto de pobre, enfim. E polícia para matar mesmo, né? E que não pode mais nem ter lá, né? A gente não pode mais nem denunciar, né? Que teve violação, que a polícia cometeu violência. E a polícia não comete violência, né? Ela só executa a lei, ela executa a ordem, né? E aí eu penso que ele, agora bem declarado, está fazendo muita gente se levantar. Inclusive a galera que eu sempre falei, que sempre foi a resistência, não porque gosta de ser resistente, né? Porque ninguém gosta de ser resistente. A gente é resistência porque a gente não tem outra opção, né? Como meio de sobrevivência. Então, essa galera está se mobilizando mais, né? Tá se movimentando mais e eu acredito que a gente vai conseguir avançar muito, sabe? Esse governo, ele está servindo para isso também, né? Para fazer a gente se fortalecer mais na luta. Et donc, parfois, ce que je dis est peut-être mal interprété, mais c'est ce que je pense en ce moment. Je suis dans un moment de révolte et j'ai du mal à croire dans les différents discours qui sont dits en ce moment, parce que nous sommes le peuple qui meurt, nous sommes le peuple qui est mis en prison. Et nous sommes ce peuple-là, non pas parce que nous avions des privilèges, quand notre lutte est pour de l'éducation, par exemple, ou pour de la culture, ce n'est jamais dans une perspective d'avoir des loisirs. Et quand je parle de discours, on voit que même en période de pandémie, nous commençons à rentrer dans une période électorale et que cet agenda
des favelas, des périphéries, recommence à apparaître dans le travail de certaines personnes qui sont des personnes dans une position de privilège et qui ne se rappellent que de notre existence et de notre situation en période électorale. Et donc ma lutte est celle de porter la voix des périphéries, de dire à cette population de partir en lutte. C'est ce que je pense. Je pense que les changements sont possibles. Je pense que nous aurons des jours meilleurs que quand la périphérie comprendra sa place dans ce système. C'est elle pour elle. Ce sommes nous pour nous. Et quand je dis que nous devons prendre la parole, nous devons avoir la parole, je ne parle pas du Parlement. Je pense que nous devons occuper ces espaces, mais quand je dis que nous devons prendre la parole, je dis que c'est entre nous. Je dis que ce sont dans les cercles de discussion, les cercles de lecture, ce sont dans les collectifs. Je pense que nous devons sortir de notre zone de confort. Et ce n'est pas un abus de langage. Notre zone de confort, c'est chez nous. Nous devons aller dans la rue. Nous devons discuter entre nous. Nous devons comprendre et nous devons arrêter d'être utilisés. Parce que le discours de personne ne lâche la main de personne oublie que personne n'a jamais tenu notre main. Et donc le moment Bolsonaro, le gouvernement Bolsonaro, c'est une guerre déclarée. Il l'a dit, je suis raciste. Il l'a dit, la police est là pour tuer. Donc là, il n'y a plus d'espace pour le dénoncer. La police exécute la loi. Et donc, le moment Bolsonaro, c'est aussi l'opportunité pour certains de comprendre ça et de se mettre en résistance encore plus visible. Et je crois que nous avançons. Je crois que ce gouvernement servira sûrement à ça. Fabiana, você quer falar alguma coisa? Senão eu ia fazer outra pergunta. Bom, vou só complementar que eu concordo muito com essa fala da Ironilde, porque sempre entrou o governo, saiu o governo, e essas populações que estão aí em situações, né, de periferia, situação vulnerável, sempre sofreram, né, assim. E quando eu falo que é isso, a luta da Ironilde existia antes do filme e continua existindo depois do filme. Então, assim, é um pouco nesse sentido também. E dizer que eu acho que essa fala da Ironilde é muito forte, é muito potente, porque dá uma noção. Eu acho que uma coisa, quando eu conheci a Ironilde, voltando um pouco naquele assunto, uma coisa que me deixou muito impactada ao conhecê-la foi isso, um nível de consciência político que poucas pessoas têm, assim, né? E porque é uma pessoa que sentiu na pele, né? Ali a violência do Estado, então é só isso. Je voulais juste ajouter que je suis d'accord avec ce que vient de dire Ironilde. Les gouvernements entrent et sortent et les populations des périphéries restent vulnérables. Et c'est pour ça que je dis que la lutte d'Ironilde existait avant et continuera d'exister après le film. En écoutant ce que dit Ironilde, on sent la force, on sent la puissance de ses paroles, mais aussi de son niveau de conscience politique que peu de gens ont. Et donc quand on repense au moment où je prépare et je filme le film, l'expérience d'Ironilde est forte parce qu'elle a vécu la violence de l'État dans la chair.
Et justement, Eronilde, est-ce que tu peux nous parler un peu plus sur ce réseau, sur cette association Mães de Maio do Cerrado? Quelles sont vos actions aujourd'hui? Quais são as ações? Será que você podia falar um pouco mais para a gente dessa rede Mães de Maio do Cerrado? E quais são as ações hoje que vocês fazem? Pode falar? Ups. Vai. Posso falar? Ah, gente, desculpa, porque chegou uma turma aqui. Chegou uma mulherada aqui em casa. E aí eu fiquei meio perdida. Mas elas estão por aqui, estão tentando entrar no Facebook, as moradoras aqui do setor. Maravilhoso! Elas podem entrar na conversa. Eu acho que elas não conseguiram, sei lá. Mas enfim, estão ali mexendo. Então, o Movimento Mães de Maio, ele surgiu dessa necessidade mesmo, assim, sabe? Dessa organização de mães aqui, porque quando a gente saiu quando a gente foi expulso do Parque Oeste, e aí eu comecei a participar de algumas atividades na Assembleia Legislativa, algumas audiências de Comissão de Direitos Humanos. E nessas audiências eu encontrava vários familiares que participavam, né? E a gente ia naquelas audiências, fazia essas denúncias de violações, né? Muito familiar, né? Muitas mães com filhos desaparecidos, filhos assassinados pela mão armada do Estado. E aí nós criamos, na época, um comitê, que chamava Comitê Goiano pelo Fim da Violência Policial, e a gente começou a acompanhar alguns processos, né? E começamos a nos encontrar em um local aqui em Goiânia, na Casa da Juventude. Começamos a fazer algumas manifestações. O comitê acompanhou um dos casos, a gente foi a júri popular, os policiais foram condenados. E aí, vários integrantes do comitê começou a sofrer ameaças, né? Teve pessoas que teve que sair do Estado. E aí, o comitê, aos poucos, foi se desfazendo por conta do medo, por conta dessas ameaças, né? E eu continuei em contato com essas famílias e acompanhando algumas famílias no meu bairro mesmo, porque quando a gente mudou para o Real Conquista, grande parte, né, dos jovens, das crianças, quando a gente saiu de lá, tinha a idade do meu filho, eles ou estão encarcerados ou foram assassinados. Então, assim, tinha semana, assim, da gente ter vários assassinatos no bairro, né? E aí eu comecei a ter contato com a rede de mães de outros estados, a rede contra a violência do Rio de Janeiro, né, a Débora, Mães de Maio de São Paulo. E aí surgiu essa ideia da gente criar esse coletivo, né, reativar o comitê, mas não mais como o Comitê Goiano pelo Fim da Violência Policial, mas que é Mães de Maio do Cerrado. E a gente está aí se fortalecendo, né, acompanhando o familiar, né, que é vítima de violência, atuando com roda de conversa e na luta, né, e do dia a dia mesmo, sabe? E aí a gente tem uma outra entidade também, que é o Instituto Memória e Resistência, que surgiu também. Você deixa o Lito traduzir, depois você fala do Instituto Memória e Resistência, tá? Tá bom. Tá bom. Senão ele fica doido. Vous m'entendez? Oui. Il y a un petit moment de confusion parce que plusieurs femmes amies du quartier sont arrivées ici et voulaient rentrer dans la salle sur Facebook ou participer. Et puis elle leur a dit qu'elles étaient bienvenues si elles voulaient partir. Donc pour vous parler de l'association Mães de Maio, les mères de mai. L'histoire commence quand on a été expulsé de Parque Oeste. Nous avons commencé à participer dans l'Assemblée législative de la ville, dans la commission des droits humains.
où nous avons vu et accompagné et fait des dénonciations sur plusieurs violences commises par la main armée de l'État. Nous étions plusieurs familles, plusieurs mères dont les enfants avaient disparu ou avaient été tués par l'État. Et donc, nous avons décidé de former à l'Assemblée législative un comité pour la fin des violences policières, un comité qui avait pour mandat d'accompagner les procès. Et nous avons, en tant que comité, commencé à nous retrouver de plus en plus, à manifester. Nous avons même été amenés, dans un cas, à aller jusqu'au jury populaire et à la condamnation d'un policier, suite à quoi certains membres du comité ont été menacés, certains ont même dû fuir l'État, et d'autres ont commencé à sortir du comité par peur des menaces. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le quartier de Reconquista, au moment où on y arrive, plusieurs enfants avaient l'âge de mon fils. Ils sont aujourd'hui en prison ou assassinés. Nous avons eu des semaines où il y a eu plusieurs assassinats dans la même semaine. Et donc, j'ai continué ce travail au contact des familles et des mères, surtout du quartier de Reconquista, mais aussi commencé à participer au réseau des mères, des associations de mères et des familles contre la violence policière au niveau du Brésil, notamment celle de Rio, mais aussi j'ai rencontré Débora, la fondatrice du mouvement à São Paulo. Et a surgi l'idée de réactiver ce comité, mais non plus comme un comité au sein de l'Assemblée, mais bien comme une association, l'association des Mães de Maio de Goiás, avec pour objectif d'accompagner les familles face à la violence policière, d'organiser des cercles de conversation et de mener cette lutte au quotidien. Pode continuar, Ironilde, falando sobre o Centro de Resistência. Ainda sobre 1º de maio, é isso, né? A nossa bandeira, a nossa principal bandeira é amparar, né, familiar, vítima de violência, né, e proibir várias, né, as grandes violações aí de direitos humanos que acontecem todos os dias. Então, aí nós temos o Instituto, né, o Instituto Memória e Resistência, ele surgiu, Instituto Memória e Resistência, Pedro do Nascimento Silva. Então, a gente faz altas, né, grandes lutas aqui dentro do bairro, aqui na região, em Goiânia, juntamente com o movimento também Mães de Maio, que chegou depois, chegou para somar. Algumas pessoas que fazem, né, parte do Instituto também, que são do movimento Mães de Maio, né, porque o Instituto ele já tinha esse acompanhamento aqui dentro do bairro, né, com essas mulheres, e a gente está se fortalecendo, encontra a entidade, porque a gente viu também a necessidade, né, da gente ter voz também através de uma entidade, e o Instituto ele trabalha a memória das lutas populares, né, mas ele veio para trabalhar principalmente a memória da luta por justiça também do Parque Oeste Industrial. O Pedro Nascimento é meu companheiro que foi tombado, né, no dia lá do despejo do Parque Oeste, e a gente acompanha aqui dentro do bairro várias mães, crianças, com roda de leitura, né, roda de conversa, enfim, estamos aí lutando, né, finalizando aqui a construção de uma biblioteca comunitária, que também será o nosso QG, aliás, já é o nosso QG, já é o nosso ponto de encontro, né, onde a gente se encontra já tem muitos anos com uma construção inacabada,
mas que está indo. A gente se reúne aqui na rua, nas praças, porque a gente não tem um centro comunitário assim dentro do bairro, então a gente ocupa os espaços públicos aqui, né? Que é a rua, que é a praça, com roda de leitura, com rua do lazer, e trabalhando mesmo, esse empoderamento, assim, acho essa palavra meio forte, tem hora meio estranha, mas é isso, trabalhando o empoderamento, assim, do nosso povo, sabe? Deles entenderem que a gente sim, sabe? A gente pode sim se organizar, a gente pode sim correr atrás das nossas coisas, de benefício para o nosso bairro, e aí a gente está fortalecendo a periferia aqui de onde surgiu o Instituto e outras periferias, sabe? Então, assim, a gente luta por creche, a gente luta por CMEio, a gente luta por escola, a gente luta por área de lazer e a gente luta pela vida, né? Eu acho que essa é a nossa principal luta, assim, de todo dia, né? É a luta para continuar vivo aqui, lutando pelo que é nosso por direito e que é negado todos os dias. É isso. On va laisser Luc traduire. Et donc l'association Moinjimai vient renforcer l'action d'un autre centre qui existait déjà, qui est l'Institut de mémoire et résistance Pedro Nascimento Silva, qui est le nom de notre compagnon qui est mort pendant l'éviction. Et la mission de l'Institut est de lutter pour la mémoire populaire, pour une demande de justice pour le parc Oesch. C'est une lutte au quotidien pour cette mémoire et d'ailleurs, nous sommes en train de créer une bibliothèque communautaire qui est déjà, même si l'espace, la construction est inachevée et elle s'achève, c'est déjà notre QG, notre centre de rassemblement. Parce que nous n'avons pas de centre ou d'infrastructure pour ça. Donc nous allons dans les rues, dans les places publiques pour occuper ces espaces, pour y faire de la lecture, pour y faire des rencontres. On utilise, c'est l'idée de empoderamento, en anglais empowerment, et je ne sais plus comment on dit en français, qui est un mot très étrange, mais qui permet à notre peuple de prendre conscience qu'il est possible de s'organiser et d'avoir des changements et de mener des luttes, notamment à travers l'Institut, qui donc cherche à lutter pour des crèches, des écoles, des aires de loisirs ou de récréation. Et finalement, nous luttons pour être en vie et pour ce qui est notre droit. Et alors, comme tu as de nouveau parlé de l'exécution de ton compagnon, je voudrais demander à Fabiana une question très spécifique sur les films. Je voudrais savoir pourquoi tu as choisi d'intégrer au film les images d'archives de l'expulsion, qui sont des images très fortes et très violentes. Et je voudrais savoir comment tu as découvert ces images et pourquoi tu as décidé de les intégrer au film. Effectivement, ce sont des images très... Enfin, je pense qu'elles doivent être là, mais je voudrais aussi entendre de ta part un peu plus. Eu acho que, de fato, são imagens muito fortes. A Ironilde tinha esses arquivos, ela mesma que me passou, porque ela tem esse trabalho de construção da memória lá do centro, né, que foi... Essas imagens foram feitas por várias pessoas,
um pessoal do Centro de Mídia Independente, daqui de Goiânia, na época, que estava lá morando com eles, e pelo Brad Will, que era um jornalista, ativista americano, que morreu num conflito no México depois. A Eronilde pode até falar mais dele, que a Eronilde conviveu bastante com ele. Mas elas estão no filme justamente por isso, porque a gente queria que fosse uma transmissão da experiência, né? De estar ali naquele dia, de estar ali naquele conflito. E como são imagens muito poderosas, eu acho que não tinha como contar essa história sem, por mais doloroso que fosse, que eu sei que é doloroso para a Eronilde, para todas as pessoas que falaram no filme, eu sei que é doloroso para ela ver isso. Muitas vezes ela já me falou, né, que porque tem mais fortes ali do dia do enterro e tudo, mas eu acho que seria bem difícil contar essa história sem elas, e por isso que elas estão ali. E também, quando o filme ficou pronto, eu mesma achei que tinha ficado muito forte. Eu falei, gente, eu acho que ninguém, falei com os montadores, eu acho que ninguém vai querer assistir esse filme, porque quem que aguenta ficar vendo esse tanto de tiro por esse tanto de tempo? Só que aí, bem no dia, veio a notícia do assassinato da Marielle Franco, sabe? Eu fiquei tão tocada daquilo que eu falei, gente, é isso mesmo, o Brasil é isso, sabe? É o povo morrendo, levando tiro todo dia. Então, você não tem por que diminuir a violência, não. Aí eu resolvi que ficasse. Ce sont en effet des images très fortes que j'ai eues à travers Eloniud, qui les avait par son travail d'archivage et de mémoire populaire. J'ai eu d'autres images par le Centre de médias indépendants et aussi à travers le journaliste Brad Will, qui maintenant est mort au Mexique pour d'autres conflits. Et Eloignou, tu pourras en parler plus tard car elle a vécu longtemps avec lui. Elles sont dans le film car on ne peut pas raconter cette histoire, on ne peut pas transmettre l'expérience pleinement sans ces histoires, sans ces images. Je sais que ces images sont très douloureuses, c'est douloureux de le revoir et Eloignou, tu me l'as déjà dit. C'est douloureux pour d'autres personnes qui parlent pendant le film. Mais encore une fois, sans ces images, je pense qu'on ne raconte pas pleinement l'histoire. Moi-même, une fois que le film était monté, je discutais avec les monteurs et je disais c'est trop fort. Autant de tirs pendant si longtemps, personne ne va vouloir voir ce film. C'est ce jour-là que Marielle Franco a été assassinée, le 14 mars 2017. Et je me suis dit, c'est ça le Brésil. Et c'est pour ça aussi que les images sont là. Et merci Fabienne pour cette réponse. C'est incroyable comment les histoires, enfin ces histoires de violence se rejoignent en fait. Elles sont toujours en écho partout dans les pays. C'est une grande histoire de morts d'anonymes et invisibles. Effectivement, ouais, c'est ça le Brésil. Alors, je pense que je vais vous poser une dernière question, et c'est la question inévitable. Comment les Covid a impacté Eronilde, la lutte et le quotidien de l'association? Et Fabienne, est-ce que les Covid, au-delà de toute cette politique de démantèlement du cinéma brésilien, est-ce qu'il a empêché, enfin, comment tu vis ce moment en tant que cinéaste?
Agora eu acho que... Eu nem sei se eu consigo elaborar também alguma coisa sobre esse momento, que eu já tive tantas... Já passei por tantos momentos, desde março, desde que tudo começou, de altos e baixos, e não sei o que vai acontecer, sinceramente, eu não tenho resposta, assim, acho que ninguém tem. Estou bastante impactada, igual acho que todo mundo está. Vários planos que eu tinha estão guardados, inclusive planos para próximos projetos, que eu estou vendo como é que isso vai acontecer agora. Então, eu não tenho uma resposta muito clara ainda para as coisas. A gente não sabe ainda o que vai acontecer no Brasil. A coisa parece que aqui está cada dia pior, porque aqui a gente tem dois problemas simultâneos, né? Que é essa batalha contra a doença, e a gente tem também uma outra doença no governo, né? Que todo dia é uma notícia também, que a gente tem que parar, respirar, que parece que estamos dentro de um pesadelo, assim, eu não sei nem muito bem o que dizer, assim, nunca imaginei que eu fosse viver um momento como esse, assim. Mas também eu tenho esperança que isso vai passar. Je ne sais pas vraiment comment te répondre. Je suis passée par tellement de moments depuis le mois de mars, des hauts, des bas. Donc, je n'ai pas d'autre réponse que de dire que je suis très touchée. J'ai plusieurs plans, certains dans les tiroirs, certains pour le futur. Mais moi et personne, je pense, n'est ce qui va se passer. Parce qu'au Brésil, nous avons deux problèmes en simultané. Nous avons la pandémie et donc la santé, mais nous avons aussi le problème du gouvernement. Et c'est tous les jours une nouvelle information où il faut prendre son souffle, il faut reprendre son souffle et venir à réaliser que nous sommes au milieu d'un cauchemar auquel je n'ai jamais cru que nous traverserions. Mais j'ai aussi l'espoir que ça passera. Ironilde, como é que o Covid chegou aí na comunidade, no cotidiano da associação? Ai, peraí. Menina, não está sendo fácil. Não está sendo fácil de jeito nenhum, porque junto com ele, assim, veio muita fome, né? Porque uma galera que antes estava passando dificuldade, agora a gente vê que está passando fome, né? Por mais que tenha, que não todas elas, né? Que a gente está com muitas famílias que não conseguiram o auxílio emergencial. Então, assim, muitas famílias que não conseguiram o auxílio emergencial, então famílias que estavam trabalhando, que já ganhavam pouco, então estão recebendo só metade do salário, e outras famílias que estão desempregadas. Então, aqui, muita gente, né, trabalhadores e trabalhadoras que trabalhavam em sinal, trabalhavam na rua, algumas pessoas que são catadores de materiais recicláveis. Então, assim, essa galera tá sobrevivendo aí, tipo, pela resistência de sempre, né? Que sempre teve, porque passando muita dificuldade mesmo e muitas passando fome, sabe? A gente já fomos socorrer uma família que tinha água, farinha e açúcar para dar para os filhos. Então, o Covid chegou assim, é o medo de morrer também, né? É o medo de pegar essa doença, né? E ainda tem que lidar com essa outra situação que é a fome, né? E esse governo que está aí, né? Tratando isso como gripinha, né? Achando que essa ajuda emergencial de R$ 600 é muito, né? Porque ele queria bem menos. E o que a gente está vendo é o contrário, que essa ajuda emergencial de R$ 600, ela não é muito, ela é muito pouca, cara, porque está todo mundo dentro de casa, então está comendo o dobro, a criança não está indo para a escola, né? E essa família, ela tem que pagar água, ela tem que pagar energia, ela tem conta, né? Ela tem uma vida, e a vida dela está parada. E
Então, a gente está encontrando muitas pessoas, assim, que, tipo, tá para surtar, né? Tá pessoas já com depressão. Então, assim, algumas pessoas aqui, né, pequenos empreendedores com seus negócios, né, fechados. E não está sendo fácil. Não está sendo fácil, não está sendo fácil mesmo, sabe? Principalmente essa questão da gente estar lidando com pessoas passando fome, assim, sem ter alimentos em casa. A vida parada, né? A gente tá, o quê? A gente tá, hoje é 25 de junho e o ano de 2020 ainda não começou, né? É muito difícil, muito difícil. É muita força, sabe? Acho que a gente tem que levantar de manhã cedo já pedindo força, sabe? Porque a gente precisa disso, dessa força para se fortalecer todo dia, para não perder a esperança, sabe? Que a gente vai conseguir vencer tudo isso, né? Que vai vencer 2020 e que vamos chegar em 2021 com a nossa vida começando a caminhar, né? E que as pessoas tomem consciência disso, sabe? De que não tem que ficar acreditando nisso, que isso é gripezinha, né? Que o povo tá morrendo, né? E se a galera continuar na rua achando que isso é gripezinha, né? A galera vai continuar morrendo de Covid e a gente vai começar a perder pessoas também que vão morrer de fome. Vamos deixar o Luc traduzir. Pour moi, le mot, c'est faim. Les gens qui étaient dans une situation de difficulté, aujourd'hui, ont faim. L'aide d'urgence a été votée, mais elle n'arrive pas à plusieurs familles. Des familles qui travaillaient, qui aujourd'hui n'ont plus que 50% de leur salaire. D'autres sont maintenant sans emploi. Des travailleurs et des travailleuses qui étaient travaillaient au feu de circulation, qui travaillaient dans la rue, certains qui ramassaient les déchets recyclables, les coopératives de déchets recyclables. Toutes ces personnes aujourd'hui ont faim. Et nous, dans nos actions, nous sommes déjà venus au secours de familles qui n'avaient que de l'eau, de la farine et du sucre pour leurs enfants. Donc aujourd'hui, on a peur de mourir de la maladie, et on a aussi peur de la faim. Et au milieu de tout ça, le gouvernement continue de dire que c'est une petite grippe. Et il pense que l'aide d'urgence, c'est trop. Mais c'est trop peu. Parce que les familles, aujourd'hui, vivent toutes à la maison. La vie s'est arrêtée. Mais pas les factures. Pas les factures d'eau, pas la facture d'électricité, de gaz. Et donc, nous avons des familles qui sont aujourd'hui en dépression, des petits commerces qui sont fermés. Et donc, tout ça n'est pas facile, vraiment. Nous sommes le 25 juin et 2020 n'a pas encore commencé. Et tous les matins, très tôt, on se réveille en demandant la force de vaincre la journée et de vaincre 2020, avec l'espoir que 2021, on recommencera à trouver notre chemin. Mais tant que les personnes penseront que c'est une petite grippe, les gens continueront à mourir et bientôt, les gens mourront de faim. Et Ronilde, qu'est-ce qu'on peut faire d'ici? Comment on peut vous aider dans ces combats? Como a gente pode ajudar? O que a gente pode fazer daqui para o combate de vocês? Então, nós estamos assim, aqui a gente está precisando de apoio de todos os lados. Então, assim, a gente precisa, assim, de ajuda de alimentos. Nós precisamos finalizar o nosso ponto de encontro nosso, né, que é a nossa biblioteca e que é o nosso QG,
que é onde a gente reúne, é onde a gente se encontra, onde a gente faz, né, as nossas reuniões, é onde a gente acolhe também quem vem atrás de ajuda. Então, assim, a gente precisa terminar de cobrir, sabe? A gente precisa de alguma segurança também para esse espaço. E nesse momento, assim, a gente precisa urgentemente, que a gente está sentindo essa necessidade muito grande de ajudar mais as famílias aqui, as mães, que têm seus filhos e que não estão conseguindo acompanhar as tarefas, porque são online, né? Então, assim, e não tem acesso à tecnologia, não tem computador em casa, não tem um celular. Então, assim, a gente precisa de mais. Ontem mesmo a gente estava aqui conversando sobre isso. Nossa, se a gente tivesse pelo menos uns 4 notebooks aqui, daria para a gente atender aqui, daria para acompanhar já bastante das crianças que a gente já vem acompanhando pelo Instituto, né? E que estão sem fazer as suas tarefas, ou seja, nós estamos precisando aqui de muita coisa, né? De muita ajuda, assim. São coisas simples, né? Mas que para nós, assim, tem uma grande, assim, relevância, tem uma grande importância, que será, assim, um divisor de água, sabe? Ironilde, pensei de você na nossa mostrar vida. o lugar, pensei de você mostrar aí o lugar, já que você está com o celular. Mostrar as pessoas que estão aí também, que trabalham com você. Acabou de sair, gata. Não conseguiram entrar, porque não conseguiu o link. O trem lá do Facebook. Je traduirai après ce que Lonius vient de dire, mais on lui a proposé de nous montrer où elle était et la bibliothèque, le centre dont elle parlait, pour que tout le monde puisse voir. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Mostrar em que ponto está a construção, né? O que falta. Então, tá vendo aí? Tá vendo? Tá dando para ver? Eu já estou aqui no espaço. Então, a gente precisa de cadeiras, por exemplo. A gente está usando essas cadeiras aqui, ó. Elodie, je vous donne un seconde pour faire la traduction en même temps. Et donc je vous montre juste à l'image, c'est ça le centre, pour que vous puissiez voir. Avant, il y avait d'autres personnes qui m'écoutaient, qui étaient sur la conversation. Donc, tout de suite, nous avons donc des chaises, comme vous pouvez voir. Pode continuar, Elodie. Então, a gente faz as nossas atividades aqui, né? Então, assim, a gente tem essas cadeiras que são cadeiras emprestadas, então a gente está precisando de 50 cadeiras. A nossa construção, a gente sempre reúne... Mais dans un second. Et donc, les chaises que vous voyez là, ce sont des chaises qui ont été prêtées. C'est là où nous faisons déjà nos activités. Idéalement, nous aurions besoin d'une 50aine de chaises pour accueillir tout le monde. Então, nós reunimos aqui, por exemplo, mas no período da tarde, porque no período da tarde é sombra, porque ainda não está com telhado, vocês viram? Está com a ferragem em cima, não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, está com a ferragem. Et donc, on se réunit ici l'après-midi où le soleil ne tape plus dans l'espace, parce que comme vous pouvez le voir, nous avons que l'infrastructure, que le fer, mais ce n'est pas recouvert. Então, aí aqui a gente está fazendo oficina de sabão, aqui é um pouco de sabão. Et donc là, ce que vous voyez, c'est le savon que nous avons fabriqué. A gente faz oficina de sabão, aqui fica as garrafas PET. Ici, nous avons les bouteilles en plastique. A gente faz nesse aqui, então a gente faz oficina de sabão, que a gente distribui para o pessoal, né, para a galera que está precisando, e é aqui que a gente reúne com a garotada. Agora, por conta do momento de pandemia, a gente não está reunindo, né, a gente só está fazendo as oficinas de sabão, né, e fazendo algumas atividades aqui, mas assim, né, mas a atividade de, como que fala, é essa que a gente está fazendo, né, de solidariedade, de buscar apoio. Às vezes a gente consegue montar algumas cestas básicas aqui nesse espaço para sair, para distribuir, e fazer as oficinas, porque junto com as cestas que a gente está conseguindo, a gente está levando 2 litros de sabão. E além disso, a gente está fazendo sabão.
Et donc, les différentes étapes que je vous ai montrées, donc les bouteilles de savon prêtes, mais aussi donc les bouteilles en plastique et les bacs qu'on n'a pas forcément vus, mais qui étaient là. Tout ça, ce sont les différentes étapes d'un atelier pour faire du savon. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, en cette période de pandémie, nous ne nous réunissons pas. Nous faisons des ateliers de préparation du savon. Nous recevons aussi des paniers d'alimentation basiques, élémentaires. Et donc, quand nous allons amener les paniers alimentaires, nous amenons aussi une bouteille avec 2 litres de savon. Isso aí, para quem viu o filme, é aquela parte que ela está construindo ali no final do filme, né? Aquela parte que ela está ali fazendo a... Et donc, Fabiana, et donc, comme Fabiana vient de l'expliquer, si vous avez vu ou si vous regardez le film jusqu'à ce soir minuit, c'est la partie qui est en construction dans le film. Pode continuar. Então, para terminar o telhado, a gente só está precisando de 4 telhas e uma calha. Então, tipo assim, a gente já tem 5 telhas, então a gente precisa de 4 telhas e uma calha para poder cobrir, né? A gente pensou que daria de cobrir esse mês, não deu. Aí, enfim, já está com toda a ferragem em cima, só esperando mais 4 telhas e essa calha, porque para cobrir antes tem que colocar a calha. Não pode cobrir sem antes colocar a calha, então tem que comprar as 4 telhas e a calha. Mas, enfim, é isso que a gente precisa, a gente vem fazendo esse trabalho já tem muitos anos aqui, igual eu falei, é na rua que a gente faz, é nesse espaço aqui e na rua. Período de chuva é muito difícil, né? Às vezes a gente organiza uma atividade, aí vem a chuva, aí tem que parar, e às vezes aí retoma após a chuva, mas a gente está aqui se organizando, se fortalecendo da forma que a gente está dando conta, sabe? Porque esperar do poder público, esperar do Estado, a gente já até, como que fala, a gente já até perdeu a esperança. Eu já não tenho mais esperança em Estado, sabe? No poder público. Eu tenho esperança no povo mesmo, sabe? Da gente se levantar aí e correr atrás. Então, a gente está fazendo aqui na tora mesmo, sabe? O nosso coletivo é coletivo todo de mulheres trabalhadoras mesmo, então a gente está aqui, está se fortalecendo, um cuidando do filho da outra, né? É isso que a gente faz quando a gente tira o nosso tempo, quando a gente recebe essas crianças aqui, quando a gente faz a roda de leitura, né? Quando a gente encontra uma criança longe da casa e que a gente fala, volta para casa, que a gente sabe que a mãe foi trabalhar e que essa criança está sozinha, né? E a gente sabe, e aí, pelo fato da gente não acreditar mais no Estado, porque a gente sabe qual que é a contribuição que o Estado traz para nós, né? O que a gente tem aqui é polícia para reprimir, né? É polícia para prender e é polícia para matar. Mas, né, nesse ponto, o Estado é bem presente, muito presente, né? Mas a gente não tem um Estado aqui para acolher os nossos jovens, né? Para acolher as nossas crianças, sabe? Para trazer um colégio de tempo integral, que as mães aqui sempre pedem, sabe? E que a gente defende, não é esse colégio de tempo integral que eles querem trazer, sabe? No, um Ironilde, você vai matar o Nuit. Você vai matar o Nuit. Vamos fazer o seguinte. Eu vou traduzir o que você pode falar e eu vou traduzir o que você falou antes. Você está emendando e as pessoas não seguiram. Et donc, pour finir le toit, on a déjà 5 tuiles, on en a besoin de 4 autres et on a besoin de la canalisation pour les pluies. J'espère que c'est ça que tu veux dire, Cal. Parce que d'ailleurs, en période de pluie, c'est très difficile. On arrête, on reprend en fonction des pluies. Mais indépendamment du temps, on est là, on s'organise. On se renforce les uns les autres parce qu'en réalité, nous n'attendons plus rien de l'État. Mon espoir est dans le peuple, dans le collectif. D'ailleurs, nous sommes un collectif que de femmes qui nous occupons aussi des enfants des unes des autres, surtout quand nous savons que tel ou tel enfant est seul. Parce que la seule contribution de l'État,
c'est la police pour les arrêter ou pour les tuer. L'État n'est pas présent pour s'occuper de nos enfants, par exemple pour leur apporter un collège en temps intégral, ce qui m'offre une transition vers ce qui avait été dit avant. Nous avons besoin d'aide pour finir de construire l'espace que vous venez de voir, où Elonio est en ce moment. Nous avons aussi besoin de cet espace pour pouvoir accueillir les gens, pour leur distribuer les paniers alimentaires ou le savon. Nous avons besoin d'assurer la sûreté dans cet espace. Et donc, nous avons aussi besoin de votre aide en France pour aider à financer et acheter ces paniers d'aliments. Mais les familles, et c'était ça la transition, ont aussi besoin dans l'urgence d'aide pour pouvoir accompagner leurs enfants qui sont à la maison et qui n'ont plus école. Et l'enseignement à distance, ici, on n'a pas forcément accès à Internet, où ces familles n'ont pas aussi le temps d'être avec les enfants, est tout simplement impossible. Et donc, au sein de l'institut dont je vous parlais, nous pensons qu'avec 4 ordinateurs, nous pourrions déjà accompagner les différents enfants qui sont dans l'institut et qui pourraient comme ça faire leurs devoirs et continuer à apprendre, continuer à aller à l'école. Donc, comme vous avez pu le voir maintenant en image, on a besoin d'un peu de tout e la moindre aide aura un grand impact. Elonio, tu pode continuar. Falei demais, né? Mas, enfim, é isso, né? Eu acho que eu tinha parado quando eu falei que... É porque, às vezes, a gente peca muito, né? A gente erra em falar que o Estado não é presente na periferia. O Estado é presente, né? Só que ele é presente para, igual eu falei, para reprimir, né? Porque o que a gente queria mesmo era que ele fosse presente, que ele acolhesse as nossas famílias, sabe? As nossas crianças, né? Que trouxesse colégio de tempo integral, como as mães sonham em ter, sabe? Não é colégio de tempo integral onde deixa lá o menino o dia inteiro e que não tem nada para ele fazer. Mas é um colégio de tempo integral que vai garantir esse adolescente, essa criança, a ter acesso à cultura, a lazer, né? Ali dentro, um local onde ele vai poder ficar em casa em segurança, porque as mães, grande parte delas, né? Mães solo, elas saem. Desculpa, gente, meu celular. Se você sai de casa, por exemplo, para trabalhar, muitas dessas mães saem 5 horas da manhã, né? Elas retornam para casa, elas costumam chegar por volta de 7 horas da noite. Essa criança fica sozinha, né? E assim, e ninguém que está lá, né, nesse poder, né, nesse espaço de poder, olha isso, né? Não acolhe. Então, assim, a gente é negado a nós todos os dias, cultura, lazer. A gente não precisaria estar aqui fazendo atividade na rua, né? Se a gente tivesse esse acolhimento do Estado, sabe? Deixa o Luc traduzir. Eronilde, depois eu também vou pedir para você. Et donc, on fait souvent l'erreur... Vas-y. Vas-y. On fait souvent l'erreur de dire que l'État n'est pas là, mais l'État est bien là, sauf qu'il est là référé pour opprimer. Notre rêve, c'est d'avoir une école, un lycée à temps complet, non pas pour y laisser les enfants toute la journée, mais pour que l'État offre à ses enfants un espace d'accès à l'éducation, à la culture, un espace aussi de récréation pour leur développement. C'est ça le rêve des mères. Parce qu'une mère célibataire, une famille monoparentale, c'est une mère qui se lève et qui part de chez elle à 5 heures du matin et qui n'est que de retour à 7 heures du soir. Et personne au pouvoir ne regarde cette réalité, ne se rend compte que l'enfant est seul parce que la mère doit aller travailler toute la journée. Et que cet enfant n'a donc pas accès à la culture, à la récréation, à l'éducation.
Et nous-mêmes, pour nos activités, par l'absence de soutien de l'État, nous sommes dans la rue. Alors, Posso falar? só mais um pouco, a gente tem que terminar. Tá bom. Tá. Mas, enfim, gente, é isso. A gente é o que eu falei que a gente está precisando, né? Olha aí que céu lindo. Aqui é sempre assim, viu? A gente faz nossas atividades à tarde com esse céu lindo, assim, quando não está chovendo, tá esse céu maravilhoso. Mas, enfim, é isso. Se tiver alguém aí que possa contribuir, que queira contribuir com essa luta, sabe? Será muito bem-vinda, né? A gente, nossa, vai nos ajudar bastante. Como eu já tinha falado, quando a gente se propôs a fazer essa luta aqui dentro, foi de ver a necessidade e de ver a presença do Estado para reprimir, mas de ver a ausência dele, né, na hora de acolher, de cuidar. Então, enfim, é isso. A gente está aqui se fortalecendo, né, resistindo, não porque, né, sendo resistência, não porque a gente gosta de ser resistência, né, a gente gostaria de viver a vida com mais leveza, tem hora, mas não dá, né? E não tem como a gente ficar vendo o nosso povo aí morrendo, os nossos jovens sendo aliciados, né? Às vezes até crianças sendo aliciadas sem fazer nada. A gente tem que se levantar e ir à luta. Então a gente se levantou e estamos aqui, na luta, cuidando das nossas crianças, dos nossos jovens, das nossas famílias, da forma que a gente consegue. É isso. Luc. Et donc, juste pour vous montrer à l'image, ce beau ciel, quand il pleut pas, ici, c'est tout le temps ça, c'est toujours un beau ciel sous lequel nous faisons nos activités dans ce centre. Et toutes les aides sont bienvenues si quelqu'un veut participer, parce que ça aura un grand impact et notre mouvement de lutte et de résistance en sortira plus grand. Un dernier mot pour dire que nos jeunes, et par jeunes je dis aussi les enfants, sont en train de mourir par la main de l'État, et c'est pour ça que l'on se lève, c'est pour ça que nous luttons et que nous résistons de la manière dont nous pouvons. Alors, malheureusement, on doit finir cette belle rencontre avec ces deux femmes extraordinaires, géantes, merveilleuses. Merci beaucoup d'avoir partagé ces moments, ces paroles avec nous, ces films avec nous. Et on espère effectivement que les films résonnent ailleurs et partout et vous donnent de la force, mais aussi de l'aide matérielle, concrète. D'ailleurs, Eloniud va nous laisser les infos qu'on va diffuser par ici sur comment on peut concrètement aider leur mouvement là-bas, ces mouvements essentiels faits par des femmes courageuses et combattantes. Donc, ça ne nous reste qu'à remercier enormemente Fabiana e Eloniud. Muito, muito, muito obrigada por esses momentos, por esse filme. E a gente continua com do lado de vocês, como a gente puder, daqui. Eu que agradeço, gente. Foi ótimo, acho que muito importante esse momento, por tudo que vem acontecendo. E eu que agradeço a recepção que vocês tiveram com o filme. E é isso. Seguimos por dias melhores. Obrigada. À moi aussi de dire merci. Merci pour ce moment qui est très important. Merci pour le soin et l'intérêt porté au film.
et nous continuons de lutter pour de meilleurs moments. Irani. Então, eu também, assim, gratidão por esse momento, né? E sigamos aí, né? Com fé na luta. E em dias melhores, né? Porque não tem outro caminho não, viu? O caminho é esse, o caminho é a luta. Enfim, é isso. Muito grata por esse momento. Muito obrigada a todos. À moi aussi de dire merci pour ce moment, du fait que nous soyons ensemble dans cette lutte, parce que il n'y a pas d'autre chemin. C'est ça le chemin qui s'offre à nous, et donc je suis très reconnaissante pour ce moment. Bon, bah, merci à tous. Merci Luc pour la traduction et merci à tous qui nous ont suivis. On va laisser les films encore quelques heures, peut-être jusqu'à demain. Será que a gente pode deixar até amanhã o filme, Fabiana? Ok, et donc je souligne que donc le film est accessible gratuitement, mais si vous pouvez contribuer à l'association de Eroniuji, ça serait très important. Et on va vous laisser toutes les infos nécessaires pour le faire. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Et à très vite. À très vite, à très bientôt sur Autre Brésil et ailleurs. Alors, on va couper. Je coupe d'abord Facebook. Bah, merci à tous.